onde nós esperamos que possamos levar aos irmãos e aos nossos amigos uma mensagem de encorajamento e de edificação. Antes de começar, eu queria fazer uma oração e pedir ao nosso Deus que venha nos ajudar, porque nós realmente dependemos dele em todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Pai, que estás nos céus, nós te pedimos, Senhor, que Tu conduzas o trabalho que iniciamos agora, Senhor, no poder do Teu Espírito, que Tu nos capacites, Senhor, que Tu nos use na nossa fraqueza para glorificar o Teu nome, Senhor, e abençoar a Tua igreja. Dependemos de Ti completamente, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Por isso, Senhor, nos ajuda para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Bem, como nós falamos, nós vamos tratar aqui dos conflitos familiares. Só rapidamente relembrando o que nós vimos na aula passada, nós vimos que os conflitos familiares são inevitáveis, como a gente vê aí no slide seguinte. Por que os conflitos familiares são inevitáveis? Porque uma família ela é constituída de pessoas de gêneros diferentes, homem e mulher, pessoas que vêm de culturas diferentes, né, de famílias diferentes, que foram criadas com valores diferentes, muitas vezes. Choque também de gerações, porque quando chegam os filhos, os adultos vão ter que se relacionar com crianças, depois com adolescentes. Então, esse choque de gerações ele perdura por um longo tempo. Então, a família é uma cultura onde própria para se gerar todo tipo de conflito. Então, o conflito ele realmente existe e sempre vai existir. Contudo, passando aqui, o que se precisa realmente é aprender a administrar os conflitos. Porque esses conflitos, eles não precisam se transformar em contendas ou desavenças. A partir do momento que a gente aprende a administrar esses conflitos, a gente elimina as brigas que geram todo tipo de efeitos negativos sobre a família. O problema é que, como nós vimos na aula passada, uma coisa que atrapalha a gente administrar os conflitos é o pecado que existe no coração de cada ser humano. O pecado atrapalha, porque é por meio do pecado que cada um de nós quer defender o seu próprio interesse. Cada um de nós não está disposto a ceder, e daí surgem as muitas desavenças. E como nós falamos lá na aula passada, a solução para a gente começar a aprender a administrar os conflitos é reconhecermos que nós somos doentes de pecado. E é esse pecado que causa as desavenças. E a partir dessa constatação de que todos nós somos corruptos por natureza, é que nós devemos buscar a cura para essa doença. E nós vimos na aula passada como pode se processar essa cura. É justamente a gente se aproximando do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. E hoje nós vamos enfocar justamente a principal doença que vem dessa corrupção, que é o egoísmo, que é justamente o amor excessivo, o amor exagerado aos nossos próprios interesses. No egoísmo
é onde se encontra a raiz das desavenças, das brigas e dos demais pecados. A gente colocou uma ilustração aí mostrando que o egoísmo, ou o eu no centro do coração, ele é exatamente o oposto ao amor. Então, se nós queremos nos contrapor ao egoísmo, a gente tem que o quê? Cultivar o amor. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Por que nós vamos falar sobre amor? Porque o amor é a grande necessidade humana. Como a gente pode ver aí, todos nós gostamos de nos sentir que somos cuidados. Todos nós gostamos de sentir que as pessoas ao nosso redor se preocupam conosco, demonstram carinho em forma de abraços, de beijos. Todos nós gostamos de sentir que as pessoas dispensam atenção a nós. Isso é uma necessidade humana. Contudo, quando se manifesta essa ausência de afeto nas relações familiares, a gente vê que surgem diversas consequências negativas, como, por exemplo, mães que se sentem solitárias, pais tristes, filhos que não se sentem reconhecidos e amados. Tudo isso gera consequências que são sentimentos de solidão e abandono, angústias, doenças psíquicas, tais como depressão, alterações no sistema cognitivo das crianças, que é o sistema pelo qual as crianças aprendem tudo que elas precisam aprender, como falar e conhecer tudo. Então, são consequências nefastas, tudo pela falta de amor no seio das famílias. Ainda bem que nós não identificamos esse tipo de problema nas famílias cristãs. O amor na família cristã, como a gente pode ver aí na imagem, a família alegre, os pais protegendo os filhos. Não é isso? Porque eu digo que isso não se encontra na família cristã? Porque o próprio Jesus falou. Ele disse lá no Evangelho, quando alguém perguntou qual o maior mandamento, Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, tudo que existe na Bíblia, que nós carregamos embaixo do braço todos os domingos, depende desses dois mandamentos. E desse segundo, quando ele fala assim: ame seu próximo como a si mesmo. Quem existe de mais próximo de você do que a sua família? Quem existe mais próximo de você do que a sua esposa, ou o seu marido, ou seus filhos? Então, quando nós pensamos em pôr em prática esse mandamento, o primeiro alvo não pode ser outro senão a nossa família. Então, por isso que a família cristã deve ser o quê? O exemplo de amor. Mas passando aí o slide, a gente vai ver que amor na família cristã, infelizmente, a realidade que nós vemos não é essa. Nós vemos famílias cristãs destroçadas, onde os filhos não respeitam os pais, onde os pais não dão a devida atenção aos filhos,
onde um irmão não fala com o outro, um verdadeiro escândalo para o Evangelho. Os dados estatísticos mostram que o número de divórcios hoje, no meio da família evangélica, já é igual à das outras famílias. A família dos ateus, das outras religiões, já é igual o percentual de divórcios. E aí, nesse dado que a gente colocou aqui, 10 principais causas de separação conjugal. Tem 10 principais causas. Infidelidade, descontrole financeiro, vícios, como bebida, drogas, jogo, internet, incompatibilidade de gênero, ingerência dos pais, fim dos sonhos em comum, necessidades emocionais não satisfeitas, rotina, ciúmes, quando os papéis não são assumidos. Na origem de cada motivo desse, nós vamos encontrar o egoísmo, o pecado. Então, diante dessa situação grave, eu queria trazer os irmãos justamente falar justamente a coisa que se contrapõe a esse egoísmo, né? Que faz com que os lares cristãos sejam um verdadeiro reino do egoísmo, certo? Para isso, eu fui me socorrer com Jonathan Edwards, que é um pastor e um dos maiores teólogos e pensadores da história dos Estados Unidos. Um exemplo de vida consagrada, um líder do grande avivamento nos Estados Unidos. Eu tomei como base, essa nossa palestra de hoje tem como base o livro dele, que se chama Caridade e seus Frutos, um estudo sobre o amor em 1 Romanos 13. Quando eu li esse livro, irmãos, eu tive meus olhos abertos para uma coisa que eu nunca tinha identificado em mais de 40 anos de evangelho, que é a mensagem que Coríntios 13 traz para nós. E esse livro de Jonathan Edwards me abriu para isso. E antes de começar a falar sobre esse livro, na verdade, hoje aqui nós vamos fazer um resumo do que ele trata nesse livro. Eu queria ler um texto aqui que fala sobre quem é Jonathan Edwards, para que cada um de vocês que está aqui na igreja, que está nos assistindo na internet, se preocupe em prestar atenção no que esse homem, quem foi esse homem e a bagagem que ele traz e a autoridade que ele traz. Fazendo uma comparação com homens de Deus, como Martinho Lutero e Calvino, o Dr. Mike Lloyd-Jones afirmou: nenhum deles teve o intelecto, nenhum deles teve a compreensão da teologia que Edwards teve. Nenhum deles foi o filósofo que ele foi. Ele sobressai. Na biografia de Edwards, escrita por Luiz Valério da Silva, ele fala: Jonathan Edwards está entre os heróis da fé digno de ser imitado em sua devoção à Bíblia, pois lutou para entendê-la, lutou para aplicá-la. Também em sua busca assídua por Deus em oração, visto que ele passava grande parte do seu dia em oração, não apenas como costume, mas gozando dos privilégios desta prática. Sua reverência e temor de Deus foram um exemplo também. Jonathan Edwards foi inteiramente contrário à separação entre coração e mente, que tantas vezes tem afetado os evangélicos. Ele unia o mais rico sentimento religioso aos mais elevados poderes intelectuais. Apesar do profundo e vasto conhecimento, ele sempre manteve a humildade. Tudo isso porque ele possuía um senso das verdades celestiais. Ele era
um conhecimento afetivo. E aqui eu passo a ler uma fala do próprio Jonathan Edwards. Aquele que é espiritualmente iluminado não crê de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas tem um senso da natureza gloriosa de Deus em seu coração. Não há somente uma percepção racional de que Deus é santo e de que a santidade é uma coisa boa, mas há uma percepção do caráter atraente da santidade de Deus. Não há apenas uma conclusão especulativa de que Deus é gracioso, porém o senso do quão amável é Deus. Então, é o livro deste homem que nós vamos ter acesso hoje. E ele começa falando sobre o amor cristão da seguinte forma. Pode voltar um slide aí. Ele fala da caridade, começa a falar da caridade no seu livro da seguinte forma: a caridade, ou amor cristão, é a vida e a alma de toda a religião, sem a qual todas as coisas consideradas como virtudes são vazias e fúteis. A ruína que a queda produziu na alma humana consiste exatamente em haver ela, a alma, se escravizado totalmente ao poder e governo do egoísmo. O amor próprio veio a ser o senhor absoluto da sua alma. Não é contrário ao cristianismo dizer que uma pessoa deve amar a si própria, ou, dizendo a mesma coisa, ela deve amar a sua própria felicidade. O egoísmo ao qual a caridade se opõe é meramente um amor próprio desordenado. A desordem do amor próprio não consiste em amarmos nossa própria felicidade, e sim em ser ela tão absoluto e levado ao extremo. Então, irmãos, muitas pessoas falam assim: eu preciso me amar para poder amar os outros. Mas isso não deve ser uma preocupação sua, porque você já se ama desesperadamente. Você já nasce se amando de forma desordenada. Então, você não deixa de amar porque o outro porque você não se ama. É o contrário. Você não ama o outro porque você se ama exageradamente. E Jonathan Edwards continua: se compararmos o amor que alguém tem por si próprio com o amor que ele tem pelos demais, pode-se dizer que ele ama demais a si próprio, isto é, numa proporção exagerada. A proporção sendo maior, sua influência e governo sobre o homem se tornam maiores, e assim, sua influência se torna desordenada por razão da fraqueza ou ausência de outro amor que restrinja ou regule a sua influência. Então, no seu coração, impera apenas o amor próprio. O amor que o homem nutre por sua própria felicidade pode ser desordenado quando ele põe tal felicidade nas coisas que se confinam a ele próprio. Põe essa felicidade nas coisas boas que confinam ou limitam a si próprios, à exclusão dos demais. Isto é o que Jonathan Edwards chama de egoísmo. E ele destaca ainda que é o egoísmo por trás do bem. Muitas vezes, nós nos enganamos a nós mesmos e aos outros, pensando que nós estamos sendo pessoas boas, quando, na verdade, estamos agindo baseados no nosso próprio egoísmo. Muitos têm feito grandes coisas movidos pelo medo do inferno, pelo orgulho, pelo desejo de angariar reputação e honra entre os homens. Muitos têm suportado sofrimentos ou encontrado a morte, sem que tenham tido em seus corações qualquer amor divino e sincero.
E ele cita lá, 1 Coríntios 13, 3, quando Paulo afirma: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Dessa forma, ele ilustra como nós somos capazes dos atos mais exagerados de pseudo-bondade, quando, na verdade, não existe o amor verdadeiro em nosso coração. Na verdade, é um amor egoísta. Jonathan Edwards afirma que o egoísmo também está presente no amor dos pais pelos filhos e nas amizades. Isso para chocar muito de nós, muitos pais e muitas mães. Ele afirma, isto porque as pessoas identificam os parentes e os amigos como sendo parte de si próprios. Sendo assim, quando fazem o bem ao outro, estão, na verdade, fazendo em prol de si mesmos, por amor próprio. Ainda que todo amor real por outrem busque o bem e adote os interesses dos que são amados, contudo, esse tipo de amor tem fundamento nos princípios egoísticos. Ele chama aqui de amor real, que é realmente amor, esse amor que nós sentimos, né, o amor natural. Mas o que ele trata em Coríntios 13 é o amor cristão, que é diferente do amor natural que os seres humanos sentem. Isso é uma das coisas novas que foram descobertas para mim por meio do livro de Jonathan Edwards. Muitos usam Coríntios 13 para ilustrar o casamento ou amor romântico, mas não tem nada a ver, irmãos. Coríntios 13 fala do amor cristão. E a gente vai ver do que se trata o amor cristão. O que quer que os homens façam ou sofram, não podem, por meio de todas as suas realizações e sofrimentos, compensar a falta de um amor sincero no coração. Então, não importa se você dê seu corpo para ser queimado, ou você pegar todos os seus bens e venda e dê para os pobres. Se não existir um amor sincero no coração, isso perante Deus de nada valerá. E agora a gente vai ver o que é o amor cristão que Paulo trata em Coríntios 13, segundo Jonathan Edwards. Segundo ele, a caridade expressa em Coríntios 13, ou amor cristão, é uma virtude exclusivamente cristã. O amor que Paulo fala, só os cristãos podem ter. Nenhuma outra pessoa de outra religião pode ter esse amor cristão. Caridade, ou amor cristão, não é um mero altruísmo. Altruísmo, você negar-se a si mesmo, você se sofrer pelos outros, você se sacrificar pelos outros. A caridade, o amor cristão, não é mero altruísmo ou prática de contribuição aos pobres. E ele continua, o amor divino ou a caridade que se acha expressa no texto bíblico é algo que se põe acima do amor próprio, visto ser ele algo supranatural, ou acima e além de tudo o que é natural. Então, ele chama o amor de Coríntios 13 algo supranatural. E por quê? O amor divino tem sua nascente onde está a sua raiz, em Jesus Cristo. E, portanto, ele não é deste mundo, é de um universo mais elevado. O amor cristão se manifesta até mesmo em prol dos inimigos. A sua natureza e tendência é sobrepor-se à ingratidão e ao mal, e aos que nos injuriam e odeiam. É interessante, muitos de nós lêem esse texto de Coríntios 13 e está lá Paulo dizendo que o amor tudo suporta, né, tudo sofre. E a gente não se vê praticando esse tipo de amor
e não se questiona, poxa, será que isso é verdade? Será que Paulo está escrevendo aqui é verdade? E por que eu não experimento esse amor? O amor cristão, continua Edwards, se deleita na honra e glórias de Deus, para sua causa e não meramente para a causa do ego. Busca o bem e se deleita no bem dos homens, em sua causa e na causa de Deus. E para enfatizar essa origem do amor cristão em Jesus Cristo, ele cita o novo mandamento que foi dado pelo próprio Jesus. E muitas vezes a gente passa por esse texto de forma despercebida, sem procurar mergulhar o que ele realmente significa, né? Porque Jesus fala, né? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Está lá em João 13, 34. Mais adiante, ele enfatiza mais ainda, em João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jonathan Edwards destaca que o mandamento mudou. E eu coloquei aqui que a referência mudou. Antes de Jesus falar essas coisas, amemos nossos semelhantes como a nós mesmos. A referência era o amor que eu tenho por mim mesmo. Então, eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Mas depois do novo mandamento de Jesus, Edwards destaca: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, a referência passa a ser o amor que Jesus demonstrou. E ele fala: é o mesmo mandamento no que tange a sua substância, porém, com uma nova luz irradiando nele, emanando do amor de Jesus Cristo, em um novo reforço que ele agregou. E ele destaca como Jesus nos amou. Cristo nos amou, mesmo sendo nós os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Jesus. E muitas vezes, ainda depois de convertidos, agimos como inimigo de Jesus. Mas mesmo assim, ele nos amou e nos ama. Ele tomou nossas culpas como sendo suas. Ele tomou nossas culpas como sendo suas. Tomou o nosso lugar. Derramou o seu próprio sangue por nós. E por último, ele sabia que não tínhamos nada para dar em troca. Veja que diferença do nosso amor. Nós amamos esperando alguma coisa em troca. Quando o nosso filho não corresponde ao nosso amor, como nós ficamos? Como nosso amigo não corresponde ao nosso amor, como nós ficamos? Como nós escolhemos nossas amizades? Escolhemos, em geral, aquelas pessoas que podem nos dar algo em troca. Não necessariamente alguma coisa, algum bem material, coisas materiais, mas simplesmente nos emprestar o seu prestígio ou a sua influência na sociedade ou no mundo dos negócios. Quão diferente é o nosso amor para o amor demonstrado por Jesus. Nós já vimos o que é o amor cristão, e nós vamos ver agora de onde vem o amor cristão. A gente lê lá em Coríntios 13, poxa, esse amor, não é bem esse o amor que eu tenho. De onde vem esse amor cristão? Primeiro, nós colocamos aí que, lá em 1 João 4,16, o apóstolo escreve que Deus é amor. Muitas vezes nós esquecemos isso. Deus é amor. Ele define Deus como Deus é amor. Então, o amor vem de Deus. Se Deus é amor, o amor vem de Deus.
E na Bíblia, o amor cristão é chamado de amor do Espírito, Espírito Santo, que é Deus. A Bíblia fala isso. E aonde a Bíblia fala disso? Fala isso. E lá em Romanos 15:30, Paulo escreve: Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Então ele destaca: pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo. E ele reforça lá em Colossenses 1:8, ele elogiando os colossenses e falando das notícias que ele ouviu sobre os colossenses, ele afirma: ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Então a igreja, os colossenses, vinham demonstrando amor aos irmãos. E Paulo destacou: ele nos falou do amor, não que vocês possuem, mas o amor que o Espírito lhe tem dado. Então, o amor cristão, genuíno, vem do Espírito Santo. E Jonathan Edwards fala: o amor cristão, seja para com Deus, seja para com o homem, é operado no coração pela mesma obra do Espírito. E ele faz também uma relação do amor e fé. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Na verdade, isso é uma grande verdade. Contudo, Jonathan Edwards fala: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser um... Não, eu vou colocar primeiro aqui o texto de Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que atua pelo amor. Com relação a isso, Jonathan Edwards afirma: a fé realmente cristã é aquela que produz boas obras, mas todas as boas obras que ela produz provêm do amor. Então, lá naquele trecho de Efésios que fala assim: vós sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês foram salvos para as boas obras. Então, ele destaca o seguinte, que a fé genuína, ela necessariamente, ela implica na realização de boas obras. E essas boas obras, elas têm origem no amor. Como Jonathan Edwards afirmou aqui, desse trecho. E ele fala mais: o amor é a própria vida e espírito de uma fé genuína. E arremata: a fé sem amor nada é, ainda que exista em grau tal que possa remover montes, como Paulo fala lá em Coríntios 13. Ainda que tenha tamanha fé que remova montanhas, ainda assim de nada valerá. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, irmãos. Eu tenho fé em Jesus, e sou salvo pela minha fé em Jesus. Mas essa minha fé, por meio do amor, ela deve gerar frutos, deve gerar boas obras. E aí, Jonathan Edwards, a gente vai ver com Jonathan Edwards como viver esse amor, né? Eu coloquei aqui, como eu leio lá em Coríntios 13, esse amor que tudo suporta, tudo crê. Poxa, eu não consigo experimentar esse amor. Mas a gente pode identificar como viver esse amor. Segundo Jonathan Edwards, uma visão espiritual das coisas divinas sempre estimula o amor da alma. Uma visão espiritual das coisas divinas. Ele insiste: as genuínas descobertas do caráter divino nos dispõem a amar a Deus como bem supremo. Elas unem o coração a Cristo em amor, inclinam a alma a transbordar de amor para com o povo de Deus e para com toda a humanidade. Em resumo, irmãos, a gente aprende a amar o genuíno amor de Deus
à medida que nos aproximamos mais de Deus, à medida que nós buscamos conhecer mais de Deus. É quando ele fala aqui, ó, as genuínas descobertas do caráter divino nos dispõem a amar a Deus como o bem supremo. Nós precisamos buscar conhecer mais a Deus. O nível de conhecimento de uma pessoa é variado. Ninguém conhece mais a mim do que a minha esposa, que convive comigo, que dorme comigo todos os dias. Mas vocês me conhecem de forma superficial. Eu tenho amigos que me conhecem mais do que vocês, mas menos do que minha esposa. A mesma coisa, o conhecimento de Deus. Ele pode ser de um conhecimento superficial a um conhecimento mais profundo. E quanto mais eu conheço a Deus, mais o amor dele me enche, mais eu vou estar capacitado a amar como Jesus amou. E aí eu trago aqui um texto que está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Pedimos, Deus escrevendo aos Colossenses, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, observe que Paulo faz essa observação depois de elogiar os colossenses. Tenho recebido notícias de vocês, do testemunho de vocês, tudo que vocês têm feito em prol do Evangelho. Mas eu oro para que vocês cresçam cada vez mais no conhecimento de Deus. Então, o processo de conhecimento de Deus, irmãos, é uma constante na vida cristã. Ela deve começar no momento que nós nos convertemos e deve prosseguir até nos encontrarmos com o Senhor. E esse processo de conhecimento de Deus que nos capacita a experimentar o amor divino, o amor cristão verdadeiro. E tem mais trechos que enfatizam sobre como nós vivemos esse amor. Por isso digo, Paulo escrevendo lá em Efésios, capítulo 5, 18, em Gálatas 5, 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, nós queremos conhecer mais a Deus, andar mais na presença de Deus, queremos experimentar o amor divino, devemos crescer no Espírito, fortalecer o nosso Espírito. Porque, como foi dito aqui pelo pastor Simon, todos nós temos o Espírito Santo quando nos convertemos. O Espírito Santo habita em nós. Contudo, irmãos, nós podemos crescer mais e mais na presença do Espírito. Como está lá em Efésios 5,18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Então, nós já temos o Espírito, mas nós podemos nos encher mais ainda do Espírito. E lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala, não apaguem o Espírito. Isso não quer dizer que você vai perder o Espírito, mas é como se você limitasse a operação do Espírito na sua vida. Então, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E nós precisamos andar nesse Espírito. De que forma? Nos enchendo com Ele. E evitar o quê? Que nós apaguemos o Espírito. E Jonathan Edwards enfatiza, um cristão deve, em todos os tempos, manter uma forte vigilância contra tudo o que tende a subverter, ou corromper, ou enfraquecer o espírito de amor. Irmão, só tem uma forma de a gente fortalecer nosso espírito. É caminhando, procurando conhecer Deus cada vez mais,
caminhando com Ele no nosso dia a dia? Como é que nós caminhamos com Deus? Mais uma vez, chover no molhado. Procurando conhecê-lo por meio da sua palavra. Estudar a sua palavra, ler a sua palavra. Conhecer quem é Deus. O seu caráter, do que Deus gosta, do que Deus espera de nós. Conversar com Deus diariamente na oração. Derramar nosso coração diante de Deus, falando para Ele das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, da nossa incapacidade de amar os outros como Jesus ama. Dessa forma é que nós nos habilitamos e nos capacitamos a viver o amor divino. E uma coisa que Jonathan Edwards enfatiza, que é a busca da felicidade. Quem não quer ser feliz? Eu quero, e eu tenho certeza que você também quer. E Jonathan Edwards fala assim, o amor cristão não é contrário a todo amor próprio. Que uma pessoa deve amar a sua própria felicidade é tão necessário à sua natureza quanto a faculdade da vontade. Edwards destaca que as Escrituras estão saturadas de motivos que são apresentados para o exato propósito de desenvolver o amor próprio. Ele cita as promessas e as ameaças de miséria, chamados e convites para que busquemos o nosso próprio bem. Então, o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, é uma mensagem de Deus para nos alertar, para buscarmos o nosso próprio bem, a nossa própria felicidade. Quando Deus diz assim, ande nos meus caminhos, né? Cumpra os meus mandamentos, porque assim você vai ser abençoado, porque assim você vai ser, eu vou cuidar de você, é estimulando a você a buscar a própria felicidade. Vamos se tocar. Segundo Jonathan Edwards, uma pessoa pode buscar a sua própria felicidade exercitando o amor a Deus e ao próximo. Isso acontece quando a felicidade pela qual a pessoa anela é a satisfação em Deus, ou seja, ela deposita em Deus a sua felicidade. Da mesma forma, as pessoas podem colocar sua felicidade no bem de outrem, e desejando a felicidade que consiste em buscar o bem deles, as pessoas podem, ao buscá-la, amar a si mesmo, amar a si próprias, bem como a sua própria felicidade. Isto não constitui egoísmo, porque não é um amor que se confina a si próprio, e sim o amor próprio do indivíduo, que flui de um canal que emana para si e para os outros. Ao buscar a glória de Deus e o bem de seus semelhantes, você toma a mais segura via na qual Deus busca seus interesses e promove seu bem-estar. Repetindo, quando você busca a glória de Deus e o bem dos seus semelhantes, nós estamos tomando a via pela qual Deus é que vai se preocupar com a nossa felicidade. Deus é que vai se preocupar com o nosso bem-estar. Quando nós colocamos o interesse dos outros acima dos nossos, Deus é que vai cuidar de nós. Nós lançamos sobre Deus as nossas preocupações. Paulo não manda dizer, lançai sobre Deus as vossas preocupações. Ele não diz isso. Justamente, quando a gente lança sobre Deus as nossas preocupações, nossas ansiedades, a gente fica livre para se preocupar com os outros e com as coisas de Deus. E aí ele reforça, se você buscar as coisas que são de Jesus Cristo e as coisas que promovem
o bem de seus semelhantes, então Deus tomará sob seu encargo seu interesse e felicidade. E Ele é infinitamente mais apto a promover e prover a sua felicidade do que você poderia fazer. Então ele está dizendo, Jonathan está dizendo assim, deixe que Deus tome conta de você. Não se preocupe com você, porque você é limitado. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso. Ele quer tomar conta de você. Então, se liberte do seu ego. Deixe que Deus tome conta de você. E se preocupe em fazer a vontade de Deus. E se preocupe em amar os outros. De uma forma bem prática, irmãos, se você tomar uma decisão hoje, a partir de amanhã eu vou amar o próximo, vou suportar tudo, você vai fracassar. Quando a pessoa toma a decisão de entrar numa academia para fazer ginástica, não, quem treina não gosta que chame ginástica, não. Quem vai treinar na academia, né? Você é magrinho, você chega lá, você não vai conseguir carregar 10 quilos, 20 quilos. Né? Você vai começar com 1 quilo. Não é verdade? E ao longo do tempo você vai aumentando a sua capacidade de carregar mais peso. Então não adianta você querer, amanhã você querer já amar os seus inimigos, suportar todas as injúrias. Comece amando sua família. Comece amando o seu cônjuge, dando atenção a ele, se sacrificando por ele. Comece se sacrificando pelos seus filhos. Comece honrando os seus pais, dando atenção a eles. Esqueça amar seus inimigos. Isso vai estar lá na frente. Talvez só na eternidade. O problema, irmãos, é que nós não queremos fazer nem o básico. Esse é o grande problema. Nem o básico. Enquanto os apóstolos foram martirizados, cristãos foram jogados às arenas dos leões, ou foram chicoteados, nós não estamos dispostos ao mínimo sacrifício pelo Evangelho de Cristo. Nós só estamos interessados em satisfazer o nosso ego. Mas eu alerto o seguinte, irmãos, esse tipo de comportamento é caminhar para o lado contrário da sua felicidade, do seu bem-estar, da paz do seu coração. Quando eu falo em felicidade, eu não falo na felicidade do mundo, eu falo na felicidade que Deus dá, no sucesso que Deus dá. E o maior sucesso que Deus pode nos promover é a paz do nosso coração. Essa paz não depende dos bens que eu possuo, ou do meu diploma, ou da fama que eu possa vir a ter. Mas a paz, como está lá escrito no Evangelho, é uma paz incompreensível que só Deus pode dar. Então, quando nós investimos no nosso egoísmo, motivados pelo nosso amor próprio, em busca da nossa felicidade, dessa forma, nós estamos caminhando para o lado contrário da nossa felicidade. A nossa felicidade está para aquela direção de eu me negar a mim mesmo e buscar conhecer a Deus e andar na presença de Deus. A felicidade está naquela direção. Mas quando eu desprezo a Deus, negligenciando a sua palavra, não pego na palavra de Deus a semana toda, não oro, não procuro crescer no conhecimento de Deus,
eu estou indo para o lado contrário. E essa direção é a direção da humilhação, da tristeza, da angústia, do escândalo, da vergonha do Evangelho de Jesus. É uma escolha meramente pessoal, irmãos. Quem quiser ser feliz deve escolher o lado para o qual deve caminhar. Eu queria agradecer aos irmãos a atenção e que Deus possa nos abençoar e nos edificar para que cada vez mais a nossa vida possa glorificá-lo com a ajuda dele. Em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.